Olá, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento. Sandra Luiz aqui com vocês e vamos dar continuidade à leitura do livro Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. E o que mais é possível, como pode melhorar. Então, vamos lá, o Dr. Dan Heer, eu nunca falo sobre isso, mas o Dr. Dan Heer é um facilitador, de cursos avançados do Access Consciousness e desenvolve um processo de Energy Synthesis of Being, a síntese energética do ser. E o livro, a gente está um pouco caminhando e conhecendo esse desenvolvimento desse processo. E um pouco antes da gente falar, eu quero falar sobre o Access Consciousness, para a gente entender o que é o Access, E segundo o autor do Access, ele fala sobre base para uma melhor percepção. Base para uma melhor percepção. Ok, e o que é isso? Ele disse sobre a consciência. A gente tem uma espécie de base para ter mais consciência. E mais consciência requer mais responsabilidade também, Então, e aí eu vi um pequeno vídeo dele onde se perguntava assim, por que eu iria querer ter mais consciência, Boa pergunta. E ele responde, percepção, quando ele fala base para uma melhor percepção, e aí ele diz percepção de mudar as coisas por estar mais receptivo a ela, se sentir confortável com sua própria pele. E aí ele diz, a consciência pode mudar qualquer coisa. E ele traz um exemplo da Indonésia, quando houve um tsunami, onde os animais já tinham uma percepção antecipada da vinda do tsunami, porque eles estavam com consciência ampliada. E o homem estava lá pescando. Então ele traz esse exemplo, o homem lá pegando seu peixinho e não tendo a consciência ampliada que é apta, que é sua de nascença, sua de existência. Então, por isso que é importante a gente frisar qual a importância desse conteúdo, do Access, desse acesso à consciência. E os exemplos, as ferramentas são tão simplificadas exatamente porque o acesso à consciência é algo que simplesmente a gente esqueceu como é que é acesso à consciência para a gente dar. E, claro, as ferramentas atuais, de muita tecnologia, muito isso, muito aquilo, não abre espaço para a consciência, a verdadeira consciência. Então, o capítulo anterior, o que estávamos estudando, se referia ao leve como verdadeiro. O que é leve, o que é pesado. Na hora que eu tenho entendimento de que, quando eu olho para aqui, isso me dá leveza, é porque é verdadeiro. Quando alguém fala alguma coisa, isso me traz leveza, é porque há uma verdade naquilo que está sendo dito. Quando eu assisto alguma coisa, isso me traz leveza. O meu próprio corpo está dizendo, sim, isso faz bem, isso é bom, isso é agradável, isso tem uma energia que, uau, expande. Quando algo me faz me sentir fechada, isso não traz expansão, então, de alguma forma, não é verdadeiro. É uma mentira, é uma realidade que ela não está coerente com a essência do ser. Vamos por esse ponto. E aí a gente começou a falar sobre isso, e aí ele traz a informação que eu estou fazendo um pouco a revisão do que a gente já tinha visto. A verdade sempre faz você se sentir mais leve, uma mentira sempre faz você se sentir mais pesada. Ele repete isso umas 3 ou 4 vezes nesse conteúdo. E aqui eu vou dar um pouquinho mais à frente. Isso aqui eu cheguei a ler essa parte. Digamos que você decide que sua mãe verdadeiramente odeia. Você criou uma realidade, uma percepção na tua mente, onde você diz, não, minha mãe me odeia. Eu sei que ela me odeia, basta olhar para ela que eu estou vendo que ela me odeia. Então, isso é verdade ou é falso? Então, aqui tem um corpo muito interessante, que foi o Den, que eu também ouvi uma outra fala do Den. É muito importante também escutar essas falas deles. E aí ele diz que a mente é um cocô. Ele simplesmente diz, a mente é um cocô. E aí quando você diz, por que ele diz? Ele diz porque
está distanciada do corpo. O corpo verdadeiramente sente, né? O corpo é inato, o corpo é cheio, tem trilhões, milhões de células que elas estão vivas ali, elas estão tão ativadas, e elas dizem o que verdadeiramente está acontecendo com o teu corpo, com tua mente, com tudo, né? Aí ele diz, digamos que você decidiu, foi uma escolha sua achar que sua mãe lhe odeia, né? Ou você decide que é a falta de cuidados ou de amor no mundo, né? Que a gente diz, nossa, e aí a gente diz que falta de cuidado e de amor no mundo, né? Porque aí, ó, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Que é um ponto de vista que você se sente mal quando você diz isso, e aí ele diz, na hora que você se sente mal, porque isso não é verdadeiro, de alguma forma isso não é verdadeiro. E aí ele coloca, né? Esse livro vamos analisar muitas das coisas que você pode ter aceitado como verdadeiras para você, mesmo quando não forem, e mesmo que elas possam não lhe ser mais úteis. Você estaria disposto a escolher alguma coisa simplesmente diferente agora? Aqui está o início. Por favor, use essa ferramenta ao ler o livro. De novo, elas perguntam, isso é leve ou é pesado? Né? Alguma coisa diz, corpo, isso é leve ou é pesado? Isso é leve ou é pesado? Mesmo que você imagine que não sabe o que é isso ou qual é a sensação, ao fazer essa pergunta, que é realmente aplicar essa ferramenta muito simples, porém dinâmica, você obterá consciência do que se trata essa coisa de leve e pesado. Uma mulher em um curso que eu estava ministrando afirmou, estava perguntando se as coisas eram leves ou pesadas, pensando que não estava captando nada. Então, um dia, 3 semanas depois, eu simplesmente sabia. Fiz uma pergunta e eu sabia. E em vez de me deixar, esse conhecimento continua a crescer. Claro, eu nego algumas vezes, principalmente quando quero fazer uma escolha que sei que não vai funcionar muito bem para mim. Mas esta ferramenta mudou tudo para mim. Obrigada, doutor Dan. Isso foi em Colorado, Estados Unidos, né? Então você vai estar fazendo, isso é leve ou é pesado? E muitas vezes você vai estar dizendo, essa ferramenta não serve, porque é tua mente que vai estar dizendo isso, né? Mostra-me outra maneira de usar a ferramenta. Se algo é leve para você, quando você o ouve ou pensa em fazê-lo, então esse é geralmente o resultado que será criado em sua vida, se você escolher aquilo. Se parece pesado quando pensa em fazê-lo, é geralmente o resultado que será criado. É muito interessante, muitas vezes você está pensando em fazer alguma coisa e, sabe, e aquilo você não sente muita leveza, né? E a gente fala da intuição, e muitas vezes a gente se nega aquilo está te intuindo e você termina indo pelo lado contrário da intuição. Você já deve ter passado por isso, ter percebido que, poxa, eu devia ter escutado a minha intuição, não é mesmo? Então, por exemplo, digamos que você está na lanchonete de sua cidade, tomando uma mistura de café expresso triplo com leite vaporizado, chantilly duplo e caldo de caramelo quadruplo, e começa a conversar com um homem muito atraente. Embora ele pareça zombar de sua escolha de café, e ao pedir um descafeinado light, com chá de erva sem açúcar, ele lhe convida para sair. Ainda que você não saiba o porquê, fica com uma estranha sensação de peso, assim que ele de repente faz a pergunta. Esse peso é uma indicação do que vai acontecer se você aceitar a proposta dele para sair. Por quê? Porque assim que você recebeu o convite, você pode ver o futuro do que ocorrerá, do que ocorrerá se responder sim ou não. Você sabe. E é assim que funciona. Você sempre sabe. Então isso é uma coisa que o Dan e o Dr. Gary Douglas falam, que você já sabe antes da resposta. Você sabe, embora não deseje saber, que sabe dessas coisas, mas se fizer uma retrospectiva de sua vida, você não soube o tempo todo, você sempre soube. Você não teve sempre consciente de quando algo não ia dar bem para você? Por exemplo, neste exemplo, você nem mesmo tem que ir ao encontro para obter informação sobre como isso vai resultar. Algo que parece mais leve, fica mais leve para você. Quando algo parece mais leve, fica mais leve para você. Quando algo dá um peso, conversa com o teu corpo, pergunta ao teu corpo, isso é leve ou pesado? Isso é leve ou é pesado? No caso de encontro assim, pode ser que o homem atraente não fosse apenas atraente, mas julgador com relação às escolhas alimentares das pessoas, ou apenas julgador de maneira geral. Caso você não tenha compreendido ainda, pessoas julgadoras não são uma companhia divertida. É sempre pesado quando se está sendo julgado.
ou qualquer coisa. Aqui está algo bom para saber. A não ser que sejam familiares, você pode escolher não ter como companhia pessoas julgadoras, se não quiser. Outra coisa, se quiser ter uma vida agradável, faça escolhas que o deixem sentir-se leve, quando pensar sobre elas, porque essas são as que vão lhe trazer mais leveza quando você as escolher. E é bem isso. Tem muita coisa. Cheguei no meu tempo. Estou criando um tempo aí de escolhas, de fazer os vídeos para não ficarem muito longos. E aí eu não vou falar mais, porque o que mais é possível veremos no próximo vídeo. Gratidão pela presença e se estiver conectando com você, toda essa informação que eu estou trazendo, se inscreve no canal, ficarei muito grata e até o próximo encontro. E clica, fala aí alguma coisa, isso está trazendo algum sentido para você? Gratidão pela presença, mais uma vez gratidão.